A Polícia Federal, na visão do PT, é golpista. Receita Federal é golpista. Ministério Público Federal, na visão do PT, é golpista. Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o que decidem, viram golpistas. Justiça Federal, doutor Sérgio Moro, todo mundo é golpista. A OAB, o presidente nacional e aqueles que vieram aqui trazer o pedido, antes eram amigos, depois viraram golpistas. 80% da população brasileira, ou mais, de acordo com a pesquisa, golpista. 6 milhões e meio, 7 milhões de pessoas nas ruas, golpistas. Tribunal de Contas da União, a pedidos aqui, golpista. A mídia, todos os canais de televisão que põem alguma notícia que não concorda, que o PT não goste, é golpista. Os rádios, os jornais, de acordo com o editorial dos grandes jornais, eles viram amigos eternos ou golpistas. As federações de indústria, de agricultura. Sobrou alguém, presidente? Só sobrou o PT. O resto, todo mundo é golpista. Quem está certo? O país está dividido? Não está dividido. O país está demonstrando que não sobrou quase nada, que na visão deles não seja golpista. Eu separei, presidente, talvez de uma forma bem ponderada, algumas coisas que eu acho que são os passos que levaram a esse momento do impeachment. A ascensão do PT ao poder, a decisão de que teria que ter um projeto de poder de dezenas de anos, a criação do Foro de São Paulo, e na criação do Foro de São Paulo, os bastidores intuitivos de que os fins justificavam os meios. Para permanecer no poder poderia se fazer qualquer coisa, desde corrupção, como doutrinação ideológica, como dominação de massas, como dividir o país entre nós e eles, entre negros e brancos, entre heterossexuais e homossexuais, sempre no intuito de dividir para governar. Na nossa visão, o Foro de São Paulo é um dos grandes responsáveis nos bastidores de tudo, pela criação dessa crise que nosso país vive, pois a maioria dos investimentos foram direcionados ideologicamente e partidariamente para Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia, países africanos, alguns com ditadores no poder, mas sempre o viés da esquerda ligada ao PT e aos partidos que fazem parte desse pensamento mais estreito de dominação de esquerda. Quase criação de uma ditadura de esquerda à la Chaves, à la Maduro, à la Fidel Castro e tantos outros. O BNDES financiou um porto em Cuba, sendo que aqui os portos que precisam de investimento para exportação, muitos estão à míngua esperando esses investimentos. Investiu em estradas em outros países, financiou obras como usinas em outros países e aqui a conta de luz explodindo. Nós assistimos nos últimos anos, presidente, na área de saúde, as unidades de pronto atendimento não atendendo ninguém, porque criaram um projeto de marketing chamado Mais Médicos, humilharam os médicos brasileiros, querendo empurrar para eles a conta do descaso com a saúde, e não fizeram nenhum investimento em enfermeiros, em técnicos, em profissionais, e hoje tudo aquilo que foi prometido em campanha de construção de unidades de atendimento e 24 horas ficaram na promessa. A Zika, a dengue e tantas outras doenças que o investimento programado pelo governo foi minúsculo nos últimos anos, fizeram com que fosse um fiasco o tratamento que o PT deu para a saúde, sem falar nos programas de enfrentamento ao crack, que não chegaram a 20%, 30% daquilo que foi prometido, e o crack destrói, domina, incentiva a violência e a criminalidade nos grandes centros e até nas pequenas cidades hoje. Por falar em insegurança, as fronteiras abandonadas, a ideologia política incentivando a relação entre países. Por exemplo, quando a própria Bolívia diz que não vai controlar os carros furtados e roubados que lá estão, é claro que o Brasil faz vista, não olha com os olhos de que deveria cobrar com o Itamaraty uma posição da Bolívia, e isso incentiva a venda de carros roubados e furtados, troca por drogas naquele país, com a Venezuela, que incorpora bens do patrimônio público brasileiro, e tantos outros que a gente vê o viés ideológico. E quando a gente vê que tudo isso chega no mensalão, ou seja, comprar deputados e senadores para votarem com o governo, para não fiscalizarem esse governo. Quantos líderes estão presos hoje de partidos políticos que eram deputados, que tinham uma liderança importante, e que hoje que foram expostos
e que, para entrar no jogo do que o fim justifica os meios, estão pagando com mandatos, expondo suas famílias, pagando pena como bandidos hoje. Por quê? Porque tinha um viés ideológico por trás de tudo isso. E o mensalão não serviu para nada como ensinamento, porque veio o petrolão na sequência. E o petrolão não deixou de ser uma divisão de cada área de Petrobras que ia ter corrupção, que iam bancar partidos políticos que estavam agregados ao projeto de poder de dominação eterna que a esquerda, liderada pelo PT, queria fazer. Dividiram a Petrobras, fatiaram ela e venderam ela. Falaram tanto contra a privatização da Petrobras, mas eles privatizaram a corrupção dentro da Petrobras. E se você acompanhar, a Petrobras foi só o primeiro passo do setor elétrico, as usinas, as estradas, qualquer obra. E nós propomos no primeiro mandato a CPI da corrupção, quando a gente viu que parecia o fim do mundo. Macris comigo na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e tantos outros que estão aqui, que cada semana estourava um evento de corrupção num ministério diferente, caía chefe da Casa Civil e a Polícia Federal, a gente não tem nem como relacionar a quantidade de nomes de operações que a Polícia Federal desencadeou nesse governo. Os fundos de pensão hoje, uma nova operação, a Postales, milhões e milhões de desvio na Postales, bilhões de desvio na Petrobras e o BNDES investindo em outros países. Passadina é um evento que tem que ser registrado. A presidente atual da República era presidente do Conselho de Administração. E a maioria dos membros dela estão presos pela Polícia Federal. Os 4, 5 diretores da Petrobras entregaram, devolveram o dinheiro. Estão presos fazendo delação premiada. Nós temos que enfrentar esses problemas. São crimes de responsabilidade configurados. Sempre que o mérito, deputado Jovair Arantes, sempre que o mérito é indefensável, no caso, crimes consumados de responsabilidade como hoje, ataca-se as formalidades e ataca quem é o autor do relatório ou o presidente da comissão. Antes, amigos e comemorados, deputado Jovair, deputado Rosso, boas pessoas, gente do bem, viraram inimigos da noite para o dia e as hostes dos blogs podres pagos com dinheiro público passam a atacá-los como se virassem inimigos e não prestassem da noite para o dia. Só porque fala a verdade. Porque falam o que desagrada as hostes do partido que domina a esquerda no nosso país. Eu, presidente, termino com um pensamento que fiz de tudo que eu assisti nos últimos dias, da configuração dos crimes de responsabilidade, independente de botar em filigrama jurídica se tal ou não está no relatório. Mas golpe é quebrar e assaltar uma das principais empresas do Brasil, a Petrobras, em prol de partidos políticos. Golpe é falir o país e produzir milhões de desempregados para se manter no governo. Golpe é gastar dinheiro que não se tem, emprestando do próprio caixa do governo para iludir e mentir para eleitores brasileiros. Golpe é Lula virar ministro para não ser preso na Lava Jato. Golpe é Dilma ser eleita com dinheiro de corrupção. E eu finalizo, presidente, com alguém que não se vendeu para a Lei Rouanet, nessa transformação do comunismo bélico para o comunismo cultural que a gente assistiu de Gramsci aqui no Brasil nos últimos anos, onde a Lei Rouanet tentou comprar almas e comprar artistas e intelectuais do nosso país, mas que a grande maioria não se vendeu e não aceitou, e a gente viu as repercussões nas redes sociais. E eu termino com o curitibano Ari Fontoura, que ontem no programa do Faustão trouxe uma frase que para mim é uma frase simbólica. Ele disse: golpe, quem deu foi a senhora presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado, presidente. Pela liderança do PTN, deputado Marcelo.